mais um tempo de partilha, em que eu sempre fico muito motivado em conversar com vocês. Sempre também me sinto desafiado, né, todos os domingos. Durante a semana vou pensando como eu posso contribuir nessa partilha, quais são as reflexões que fazem sentido para os nossos pares, para os nossos amigos espirituais, para que a semana seja boa, para que o futuro, né, venha a ser um futuro melhor, né? A gente precisa tentar fortalecer a esperança dos nossos queridos e amados. E aí tem esse desafio, né, do pregador de querer apontar para a comunidade uma possibilidade de dar um salto, né, a todas as questões que nos atravessam no cotidiano. E eu escolhi uma reflexão que está em Romanos. O livro de Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler apenas um versículo, e eu quero conversar com vocês dentro da perspectiva da oração. Romanos 12, 1, todos acharam? O verso diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Amém? Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, exaltamos o seu nome por tudo que tem feito nesses dias, pelo cuidado, pela forma como o Senhor tem cuidado do nosso coração, da nossa mente, das nossas emoções. Como é bom, Senhor, ter uma relação com o divino. Como é bom poder partilhar a vida na perspectiva de alguém que nos dá ou nos propõe caminhos, possibilidades. E é isso que nós queremos, aprender contigo para que nós possamos construir um cotidiano melhor. Ajuda-nos a esse entendimento e nos ajuda também a colocar em prática todos esses ensinamentos em nossa vida. Esse é o nosso pedido com profundo agradecimento. Fala conosco. Amém. Amém. Romanos traz uma fala do apóstolo Paulo, dizendo para que os irmãos, pelas misericórdias de Deus, ofereçam sacrifício vivo, ou se ofereçam como sacrifício vivo ao Senhor. Eu sei que essa palavra sacrifício vivo, né, se oferecer em sacrifício a Deus, pode te atravessar de diversas maneiras. Mas se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, está na perspectiva de oferecer um culto, como diz o próprio apóstolo Paulo, racional a Deus. Então não se trata aqui de um sacrifício irracional, certo? Mas de um culto, de uma entrega racional a Deus. Há uma tradução do Eugene Peterson na Bíblia a Mensagem, que ele traduz esse texto dizendo: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Ficou melhor o entendimento? É sobre essas questões que serão tratadas aqui na perspectiva do que é a oração. Porque há muitos momentos que eu falo ou convoco a comunidade a ser uma igreja orante, a ser uma igreja que ora. Mas é sempre necessário a gente conversar um pouco sobre isso. Porque o que é a oração?
né? O que é ser uma igreja que ora? O que é ser um cristão? Uma pessoa que se propõe a ser alguém orante. Olhar para Deus, ou melhor, o olhar a Deus vai ser determinante. Porque, em primeiro lugar, nós vamos precisar entender que Deus não está distante. Certo? Deus não está num lugar inacessível. Deus não é também um conceito abstrato em nossa perspectiva. Deus também não é uma ideia que está também distante da nossa realidade. Deus não é uma força impessoal. Deus não é uma força abstrata, impessoal, inanimada, não é. O que eu estou querendo dizer é que Ele está aqui. Ele está presente. Deus está no meio de nós, meus irmãos. E essa é uma realidade, não é uma conversa abstrata. Deus está presente, Deus está no meio de nós. Tanto é que um dos nomes de Deus é Emanuel. E a tradução de Emanuel é Deus conosco, Deus presente. Um Deus que se propôs a fazer contato, estar ao nosso lado, estar caminhando conosco a trajetória da vida, do viver. E mais do que caminhar conosco e estar do nosso lado, na figura de Cristo Jesus, Ele aprofunda esse diálogo dizendo: estou convosco e desejo fazer morada em vós. Então é mais do que estar do lado, é tornarmos a Deus um lugar de habitação. Ele caminha conosco. Ele nos envolve com o seu amor. Ele nos envolve, Ele nos sustenta com a sua graça. Ele nos envolve com a sua... com o seu cuidado, com a sua proteção. A presença de Deus está no meio de nós e ela precisa ser compreendida, porque Deus está querendo conviver conosco de maneira profunda. E esse aprofundamento vai exigir de nós um movimento. E qual é o movimento de um aprofundamento de uma relação? Compromisso. Qual é o comprometimento de um aprofundamento de qualquer tipo de relação? A necessidade de firmar um compromisso. E aí, diante de Deus, que agora nós compreendemos que não é uma realidade abstrata, nós queremos nos comprometer a essa relação. E firmamos esse compromisso. De termos agora aquilo que vos ofereço, a oportunidade de sermos, todos e todas, gente que ora. E aí você pode me perguntar, Rafa, o que é a oração? Como é que a gente ora? A oração, ela não é apenas palavras que a gente solta para o vento. A oração também não é um lugar em que nós vamos e decoramos um texto litúrgico e repetimos esse texto seguidas vezes. A oração, ela pode ser isso. Eu não estou dizendo que ela não estou desconsiderando atos litúrgicos. Mas o que eu estou querendo aprofundar é na compreensão de um entendimento em que a oração é um lugar de encontro. É esse lugar de entrega, esse lugar de transformação. A oração é um lugar para onde nós vamos. Entrar nessa atmosfera, nesse lugar em que nos torna seres orantes. Então, ser gente que ora não é gente que está toda hora falando com Deus. Deus, sabe? Não é você ficar repetindo orações ao vento. Ser gente que ora é gente que entrou nessa atmosfera de relação com Deus. E faz dessa relação com Deus um lugar de oração, um lugar de contato com o divino.
Talvez um pensamento cético pode achar isso loucura. Que loucura, Rafa, você vai falar com... Né? Não, não é. Eu não estou querendo colocar você nesse lugar de loucura. Na verdade, eu estou querendo tirar você desse lugar. Não quero que você entre num lugar de uma paranoia em que você vai ficar falando sozinho ao vento. Não, eu quero que você compreenda que existe um Deus presente. Um Deus que está conosco, se oferecendo para uma relação. E essa relação só vai acontecer se nós tivermos um compromisso com Ele. E aí, como que a gente se torna gente que ora? A oração não pode ser um fardo, mas ela precisa ser compreendida como um privilégio que temos. De estarmos diante de Deus na oportunidade de uma troca com o divino. Isso é muito especial. Não é um peso, não é um fardo, mas é uma dádiva, né? É uma dádiva de Deus. Não é uma obrigação, mas é um chamado do Senhor. Como que nós devemos orar? Primeiro ponto, a oração é um lugar de descanso. A oração precisa ser compreendida como esse lugar de descanso. Rafa, se você está dizendo que a oração é um lugar onde nós vamos, quando chegamos nesse lugar, o que nós encontramos? Encontramos na oração um lugar de descanso. Em tempos de tantos ruídos, de tanta pressão, de tanto cansaço físico e emocional, a oração é esse lugar de refúgio, meus irmãos. É esse lugar de cuidado de Deus para nós. Não é só, volto a dizer, um rito, né, litúrgico da linguagem, de palavras que vão para o vento, mas é um lugar que você entra para se refugiar em Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo que não tem forças para orar. Quem já ouviu uma frase assim, uma fala assim? Eu não tenho forças para orar. Eu não consigo orar. Na verdade, orar não é ou não requer esforço. Não tenho forças para orar significa que não se compreendeu o significado da oração. Porque a oração não requer esforço. Ela não requer trabalho. Não precisa de força para orar. Porque o lugar da oração é um lugar de entrega. Quando nós vamos para esse lugar de oração, é o lugar do descanso. Então, não diga que você não tem forças para orar, porque é nessa hora que você precisa entrar na oração. Quando você não tem força. Porque a oração, ou esse ambiente da oração, te oferece descanso. Talvez orar a Deus é você chegar na sua casa, desligar a televisão, os barulhos, as interferências, sabe? Os podcasts, a televisão alta, né? A música que não para, o noticiário toda hora, né? Sangrando em cima do rack da sala, sabe? Você desligar todas essas interferências, silenciar, né, todas as interferências que estão à sua volta, para a sua consciência conseguir, na verdade, conhecer o silêncio. Né? Tem gente que vive em tanto barulho que ela nem conhece o silêncio. E aí ela tem dificuldade de conviver no silêncio. Então, silenciar o espaço, para que a gente possa silenciar a nossa consciência e silenciar o nosso coração. E aí, esse já é um processo de oração. Porque pode ser que nesse processo aí, sabe o que aconteça com você? Você durma. E quando você dormir nesse processo, você está em oração. Porque é uma forma de Deus falar para você, você precisa descansar. Você precisa começar, sabe, ter um sono de qualidade. Você precisa compreender a importância desse autocuidado. E às vezes você não dorme por quê? Você está cheio de interferência. E as interferências não são nem das demandas pessoais do seu trabalho, é porque a televisão está alta demais. É porque você está focado em tensões que são complexas e elas estão te minando, sabe? Isso nos adoenta, isso é muito perigoso e é uma forma de a gente se relacionar com Deus. É nessa relação que a gente consegue ter essas revelações, ou essa sensibilidade de compreender que Deus está falando conosco, além das palavras, mas a partir dos movimentos
que a gente começa a tomar, das atitudes que nós vamos aplicando no nosso cotidiano e que vão sendo transformadas. A oração não é um trabalho, não é um exercício para os fortes. Aquela mulher é uma mulher de oração, ela é brava, a voz dela é potente, ela tem as palavras certas, treinadas. Sério, gente? Sério mesmo? Vocês estão mais confiantes a esses movimentos? Não estou condenando a mulher de oração também. Eu só estou dizendo que a gente não pode determinar a nossa consciência pela estética, pela voz, pela potência, né, pela instrumentalização do corpo ou das coisas. Porque essa questão é muito fácil. Eu poderia dizer para você que está em casa, pegue um copo agora, encha de água, porque nós vamos fazer uma oração, nós vamos abençoar essa água, você vai beber e você vai ser abençoado. Isso é instrumentalizar a fé, instrumentalizar a oração. É instrumentalizar o próprio Deus. E aí o que nós podemos fazer com essa reflexão é dar um salto dessa experiência, na compreensão que a água que você bebe é fruto da bênção de Deus, da oportunidade, porque há pessoas que não têm essa oportunidade. E aí, quando nós temos essa compreensão do privilégio, dos pequenos privilégios que temos, nós também somos mais sensíveis àqueles que não têm. E abrimos o nosso coração para essa potência da partilha, do cuidado para o próximo, para o outro, para que todos possam ter o mesmo acesso a possibilidades. Descanso, meus irmãos. Oração é lugar de descanso. Oração é lugar em que nós depositamos o nosso cansaço físico, emocional, psíquico. Chegamos diante de Deus e falamos: Deus, hoje eu não quero conversa, me ajuda. Hoje eu estou sobrecarregado, estou cansado. Hoje aquela pessoa me feriu, aquela palavra me machucou, aquela relação, ela me amedrontou. Fala com Deus, eu preciso de caminhos, de possibilidades, preciso sair dessa condição. Me dá descanso. Oração é lugar de descanso. Oração é lugar em que nós nos encontramos com Deus e nos entregamos, sem esforço, sem necessidade de grandes sacrifícios. A gente nem precisa, como termo, saber orar. Porque o saber orar é atravessado por várias questões técnicas que você fala: não sei orar. Faça como os discípulos. Jesus, como que a gente ora? Como que a gente consegue orar a Deus como você ora? Nos ajuda. E Jesus ensina os discípulos. E o que Ele quer fazer conosco é isso: nos ensinar a orar. Mas nós precisamos dessa primeira compreensão. Primeiro, Deus não é abstrato. Deus não está distante. Deus está perto. Deus está conosco. Nessa experiência de um Deus conosco, nós vamos orar. E quando vamos orar, não vamos para um exercício de tarefas e trabalhos. Nós vamos diante de Deus num exercício de entrega, de descanso. E assim o Senhor nos acolhe. Acolhe a nossa alma. Santo Agostinho: a minha alma descansa no Senhor. A minha alma só descansa no Senhor, ele disse. E é um pouco nesse lugar, de compreender que a nossa alma precisa de descanso. E se existe um lugar onde nós queremos depositar o nosso descanso, é no Senhor. Esse encontro com o divino. Esse encontro com uma paz que o mundo não consegue nos oferecer. Um refúgio de segurança para nós. Como uma oportunidade de chegarmos diante de Deus como somos e como estamos, sem máscaras, sem estratégias, sem feitiços. A gente chega desse jeito aqui que a gente está. E Deus quer falar com a gente. E Deus se alegra em poder conversar conosco. Ponto. Segundo ponto, a oração é descoberta de
um novo valor ético para a vida, ou de novos valores éticos. Oração é lugar de descoberta. Quando nós oramos, a nossa perspectiva muda. Quando nós nos tornamos seres orantes, a gente passa a enxergar a vida de maneira diferente. A gente fica assim um pouco mais sensível. Eu conheci pessoas que tinham um coração muito duro, assim, sabe? Pessoas que eram muito brutas, muito violentas. E quando se colocaram a viver, né, uma vida com Deus, sem essa brutalidade, né, nas relações e nos afetos, foi transformado. E passou de ser uma pessoa bruta a uma pessoa amável, uma pessoa, sabe, pacificadora. Quando nós entramos nessa atmosfera da oração, nós mudamos a perspectiva do mundo, as coisas ficam mais leves também para a gente. Passamos a enxergar a vida com novos olhos, com um novo olhar. E algo que eu normalmente faço, vou falando, né, repetidas vezes, que eu acho que você já me ouviu falar, né? Deus nos faz sonhar o seu sonho, né? Porque numa sociedade tão egocêntrica, que está sempre pedindo para Deus realizar o seu sonho pessoal, seria tão especial que a gente olhasse para Deus e falasse: Deus, queremos viver o sonho que o Senhor sonhou. Qual é o teu sonho para mim? Qual é o teu sonho para a comunidade? Qual é o teu sonho para os meus filhos? Para a minha relação, para os meus afetos? Como que o Senhor sonhou isso? E como que eu posso contribuir? Como que eu posso entrar nessa frequência? Né? E contribuir, ser um agente que contribui. E a oração ela vai imprimir em nós uma qualidade nova de ser humano. Sabe? A oração vai nos dar essa qualidade. Ser gente como o Senhor sonhou. Não, isso nos tira do piloto automático, sabe? Se colocar diante de Deus para essa experiência vai tirar a gente do piloto automático e você vai começar a discernir coisas que antes você não discernia. Linguagens que às vezes elas tomavam a sua consciência, te atravessavam as suas emoções e você reagia. Não, quando você se torna uma pessoa orante, as mensagens chegam e aí você começa a peneirar. E qual é a peneira dessa? É o seu diálogo com Deus. Faz sentido isso, Deus? Está batendo essa parada aí? E aí você vai fazendo a sua reflexão porque você está em pleno diálogo com Deus. Entende a perspectiva de uma pessoa orante que não reage já a partir do que ouve de maneira bruta ou com a exigência de ter uma rapidez na resposta, né? A gente falou isso domingo passado, né? A gente está nessa sociedade que está querendo respostas e o ChatGPT está aí para ajudar. Mas será que a gente precisa ter que dar as respostas prontas no tempo que a gente deseja ou que nos exigem? Isso nos tira a capacidade de reflexão. E uma coisa curiosa, eu não sei, quem aqui compreende um pouco sobre essa questão da inteligência artificial? Mais ou menos, assim? Não sei se vocês sabem, mas a última questão aí das inteligências artificiais é que eles tinham o ChatGPT, em que você coloca a sua pergunta e ele responde. E a revolução foi que uma tecnologia chinesa, chamada DeepSeek, veio e ela trouxe uma outra qualidade de inteligência, em que você pergunta e ela pensa para responder a sua pergunta. Ela não faz de maneira mecânica, ela reflete. Você faz a pergunta, ela fala assim: bom, Rafael me perguntou isso, ele está preocupado com isso, e essa questão aqui é muito relevante. Sobre essa questão aqui, está aqui a resposta. Sobre essa reflexão, eu te respondo isso, e sobre essa sua preocupação, eu te respondo isso daqui. É isso que a inteligência artificial fez e que
causou esse alvoroço aí que a gente está vendo na mídia, essa guerra fria aí entre as IAs. Fecho parênteses. A oração, ela tem um poder tecnológico muito mais potente do que qualquer IA. Porque nos faz nos colocar nessa perspectiva humana, né, humanizada, de se relacionar com Deus. E quando nós fazemos, ou quando somos desafiados num mundo de tantas perguntas, a dar as respostas, refletimos a Deus quais são essas respostas, ou se é o tempo certo para essa resposta, ou se haverá tempo para a resposta, se é necessário responder tais perguntas. E aí Deus vai nos conduzir para isso, porque nem sempre são as respostas que respondem às nossas perguntas, mas talvez outras perguntas mais profundas, mais necessárias para um amadurecimento, né, da nossa humanidade, do nosso ser. E é dentro desse lugar que eu compreendo a oração como um eixo da nossa espiritualidade. Não consigo me ver uma pessoa cristã, uma pessoa que segue a Cristo, sem ser uma pessoa orante, sem ser uma pessoa de oração, sem colocar essa perspectiva da relação em oração com Deus como real manifestação da minha caminhada, da minha jornada, da minha peregrinação com Deus. E por último, meus irmãos, a oração é saber que nós somos casa. Saber que nós somos um lugar de habitação de Deus. Compreender que nós temos a possibilidade de oferecer o nosso corpo como esse sacrifício que o apóstolo Paulo está dizendo aos Romanos. Colocar o nosso corpo em sacrifício ao Senhor é fazer com que a nossa vida seja um templo. Porque se nós compreendermos, né, esse grande mistério da fé, que não é só apenas buscar a Deus, mas compreender, puxa vida, isso é bem complexo. O grande mistério da nossa vida não é buscar Deus, mas é compreender que Deus nos busca. É olhar para a oração como essa oportunidade de oferecer diante de Deus o relacionamento que lhe é devido. Deus está olhando para nós e não exigindo com força uma relação, porque Ele não é um ser abusivo, Ele não é um abusador. Pelo contrário, Ele é um gentleman. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, faremos e construiremos relação. Faremos uma grande ceia. Estaremos ao redor da mesa celebrando o bom da vida. Estaremos juntos. Mas é só se você quiser. Se você abrir a porta. Ele escolheu habitar em nós. E compreender que nós somos casa é urgente, necessário, importante para a nossa relação e para a nossa espiritualidade. Somos morada do eterno. Olha que incrível. O Deus que habita na eternidade, no universo, no multiverso, se esvaziou de todas as suas prerrogativas divinas e foi diminuindo, mergulhou na humanidade e desejou fazer morada dentro de nós, que não deixa de ser um outro universo, ou outro multiverso, de um Deus que está criando essa relação e nos potencializando para a vida que precisa ser confrontada. Uma vida de injustiça, né? Ou um viver de tanta injustiça, de tanta maldade, de tanta queda e destruição, de tanto desejo egóico, de pessoas que estão interessadas em si mesmas, pessoas em si mesmadas,
Deus está olhando para mim, olhando para você e falando, olha, quem sabe a gente possa juntos fazer um grande trabalho de projeção nesse mundo que sofre. Quem sabe eu e você façamos uma grande parceria em que aquilo que você me perguntou, os meus sonhos, sejam possíveis na realidade. Somos morada. Ele não está em templos feitos por mãos humanas. Ok? É Atos 17, 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em corações que estão entregues a Ele. Em Atos 17, 24 e 25 diz exatamente assim, Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos o fôlego e as demais coisas. Tudo que precisamos e necessitamos vem do Senhor. Deus não precisa de nada. Ok? Se alguém te pedir para fazer alguma coisa, para ter uma relação com Deus, diga, afasta-te de mim. Deus não precisa de nada. Deus não precisa do seu sacrifício. Deus não precisa das suas ofertas e oferendas. Deus não precisa do seu dízimo e da sua oferta. Ok? Deus não precisa disso. O seu dízimo e a sua oferta é para a gente cuidar da casa aqui. É para a gente conseguir melhorar, arrumar o nosso ar-condicionado, comprar um computador novo, né, Rafa? Que a gente está com problemas técnicos aí, eu estou sabendo. Né? Ter uma caixa de som melhor, né, para a nossa banda tocar. É para a gente pagar a conta de luz, a conta de água, para a geladeira estar sempre ligada com refresco. Dízimos e ofertas são para esse cuidado. Ah, se sobejar a gente vai partilhar, porque tem irmão aqui que precisa também de ajuda para pagar a conta, sabia? E a comunidade pode ser esse ponto de ajuda. A comunidade também ela pode servir a cidade. Então, se tiver alguma coisa que a gente vai fazer com o que a gente recebe de recurso, vai ser partilha. Mas Deus não precisa do seu dinheiro. Ok? O que você precisa é confiar numa instituição comprometida, né, com a realidade. E aí você se torna uma pessoa generosa. Se você não entender essas coisas, não adianta, você não vai conseguir ser generoso, generosa. Você não vai conseguir dar uma oferta, dar um dízimo, sabe? Porque a gente já está atravessado com tanto abuso, a gente já passou por tantas igrejas que roubou a gente, literalmente, que, sinceramente, meus irmãos, não vale a pena. Se a gente tiver com esse mesmo coração, ou querendo se relacionar com Deus, com aquele coração, daquela última experiência religiosa que você teve, em que você tinha que fazer uma oferta alçada diante do Senhor para Ele te abençoar, esquece, porque aqui não é assim. Porque Deus não precisa de nada. Não faz nem sentido. Deus não precisa de sacrifício, senão o sacrifício que é a entrega da tua humanidade, da tua vida, da tua realidade. Entrega teu caminho, sua família, seu trabalho, seu cotidiano, suas relações, seus afetos. E faça com que a condução de tudo isso seja pautada em cima do quê? Da experiência da oração. Ore ao Senhor, fale com Deus sobre as suas preocupações, sobre os seus medos, sobre as suas dificuldades, sobre os problemas que te atravessam, as dores que corrompem o teu coração, a sua memória, a sua mente. Quais são as coisas que te machucam? Deus irá te ajudar. Se não for numa revelação, né, cotidiana, Ele vai trazer para vocês os profissionais necessários para isso. Se for um problema emocional, nós temos grandes profissionais, psicólogos, psicoterapeutas, que vão conseguir nos conduzir a sair das tensões que vivemos. Né?
Se precisamos de uma cura, e se ela não vir de um jeito milagroso, como nós vemos nos textos bíblicos, Deus vai usar as mãos de homens e mulheres para abençoar essas pessoas, para que elas recebam a cura que elas necessitam. Em nome de Jesus, meus irmãos, uma vida de oração é um lugar para onde a gente vai. Uma vida de oração é um lugar que nós depositamos a nossa confiança em Deus em absoluto, compreendendo que Ele está perto, compreendendo que Ele está conosco. Nós não precisamos de superpoderes. Não precisamos. Nós precisamos de sensibilidade. Nós precisamos de um coração puro. Nós precisamos de um olhar atento à dor e o sofrimento do outro. Porque da nossa dor a gente já sabe, a gente já conhece. E aí a nossa dor, o nosso sofrimento, a gente entrega para Deus. A gente conversa com Ele. A gente busca ajuda pastoral, com o nosso amigo, parceiro, com as pessoas de confiança, né? Sublinhado aí. Faça isso com todo cuidado e rigor, mas coloque o seu coração diante do Senhor e compreenda que não se trata de superpoderes. Se trata de sensibilidade, de coração puro e de possibilidade de entrega a um Deus que de fato quer cuidar de nós. Deus nos ama e vai nos ajudar nos tempos de fragilidade. Deus nos ama e não vai nos desamparar. Ele nos acolhe como nós somos, como nós estamos e transforma nosso coração e o meio onde nós habitamos. Ele tem poder para isso. Basta a gente querer, desejar e oferecer a Ele como essa oferta e sacrifício a Ele. Fala, Senhor, se faz presente. Vem fazer morada no meu cotidiano, na minha vida. É tudo para Ti. Porque eu sei que todas as coisas que eu preciso, o Senhor já me deu. E isso é imprescindível na nossa compreensão. Oração, lugar de descanso. Oração, descoberta de um novo valor, de uma nova consciência, de uma oportunidade transformadora para as nossas relações. Oração é saber também que nós somos casa, morada de Deus. A oração é esse compromisso que nós queremos assumir e eu encorajo vocês a assumir um compromisso com Deus. Assuma um compromisso de oração. Assuma um compromisso de ser uma pessoa orante, uma pessoa que ora nestas categorias. E desfrute da experiência. Desfrute da experiência. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você agora. Com seus olhos fechados. A minha oração diante de Deus, diante dos meus afetos, amigos espirituais, meus irmãos e irmãs. A minha oração é que o Senhor visite cada coração e encoraje cada um desses corações a fazer esse compromisso, a ter um compromisso com Deus, a desenvolver uma relação pautada na oração. Nestes diálogos que transcendem as palavras, que transcendem também a escrita, mas que atravessa a nossa consciência, as nossas emoções, se desenvolve em nossos cotidianos, em nossos afetos. É um Deus conosco, tão presente, tão extraordinário, que nos capacita para seguir, nos empodera para mudar realidades e nos dá respiro. Nos dá sensibilidade, nos dá oportunidade de descanso. Ah, Deus, há pessoas aqui que precisam do seu descanso. Visita-os. Há pessoas aqui que precisam de uma cura real, transformadora. Senhor, visita, Jesus. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, fiel e justo para fazer estas e outras coisas ainda mais que nós não conseguimos de fato discernir. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós todos aqui somos todos suficientes na suficiência de Deus. Acolha no Senhor na esperança da sua promessa, na esperança do teu sonho e da tua verdade em nossa jornada.
Amém. Que levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do sopro da Ruá, do Espírito Santo, esteja sobre a vida de todos e todas. Saiam daqui impactados por essa presença, encorajados por essa mensagem e esperançosos para uma semana rica, abençoada, cheia de paz, de saúde e de fé restabelecida. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém.